Então, amados, segunda parte, ali em cima, as mesmas questões, as 3 partes do seminário: visão, vida, missão. Tudo bem, você já sabe. Então, nessa segunda parte, nós vamos trabalhar esses temas que vocês já conhecem. Os temas principais que serão abordados nessa segunda parte. Mas antes de chegar nos temas, uma questão. Nós estamos aqui não é para aprender, é para viver. Só aprender é aprender e viver. Amém, meus amados? Amém? Então, a nossa relação com Deus, relação de relacionamento, amém? Religião, relacionamento. Consegue entender? Tirar a religião e começar a ter relacionamento com Deus, vida com Ele. Então, amados, quando Deus fala conosco, ou quando nós descobrimos algo na vida que precisamos, Deus só quer uma palavra, essa que está ali. Nada acontece se isso não começar na sua vida. Deus, eu quero. Estão entendendo? Deus, eu quero. E a partir desse momento, você vai começar a orar, se colocar nas mãos de Deus e buscar dele que ele te dê tudo o que precisa para aquilo que ele falou contigo e você disse, eu quero. Quando Deus fala lá em Isaías, no capítulo 6, que quem vai por nós agora? E lá só tinha, eu creio que só estava Isaías. Né? Quem pode ir por nós? Isaías, como? Eu não posso me colocar. Eu sou um jovem aí, né, que ando pulando por aí, né? E cheio de defeitos, cheio de um monte de coisa. Eu não sirvo para profeta. Deus, eu até queria e gostaria de ir, mas não dá, né? Deus não estava querendo saber como era a vida dele. Deus só queria isso ali, ó. Eu quero. Estão entendendo, amados? Nós olhamos para dentro de nós qualidades, capacidade, tempo, um monte de coisa. Deus não quer, não fica olhando isso. Deus fica olhando uma palavra, eu quero. Não importa quem você é, não importa quem foi, não importa o passado. Você quer me receber como teu Salvador? Eu quero. Tudo destroçado, tudo destruído, tudo cheio de... Mas você disse eu quero, para ele, deu, chega. O restante quem faz sou eu. Eu quero. Se um dia ele chama você para um ministério pastoral, largar teu serviço, trabalhar só para ele, ele te chama e você diz, eu quero, basta. Dali em diante você vai buscar, você vai ir para os treinamentos onde estiver, você vai ler a Bíblia, você vai orar por aquilo, e ele vai te dando tudo, movendo tudo que é preciso. A gente começa a buscar e começa a acontecer porque você disse, eu quero. Se você quer, você vai se dispor. Estão me entendendo? Vai orar por aqui, vai buscar. Mas é isso. Fazer a tua parte só, porque é ele quem faz tudo. Então sempre barra o nosso desenvolvimento da vida com Deus, desse relacionamento com Deus, na questão que a gente fica esperando e não diz, eu quero, quando Deus fala. Então, essa é a grande saída. Eu quero. Estão entendendo? É o que Deus quer da nossa vida,
disposição, querer. Depois deixe, com o tempo, ele vai transformando, vai dando, vai ensinando, vai abrindo a mente, vai abrindo, estão me entendendo? Vai te levando nos lugares certos para você aprender mais. Enfim, você começa, ele termina, e aí por diante. Então, guarda no coração, relacionamento com Deus, vida com Deus. Você quer ter relacionamento com Deus? Você quer ter vida com Deus? Você quer ouvir Deus falar contigo mais? Você quer ver, ou quer que Ele se apresente da forma que Ele assim faz? Não de corpo, né? Mas você quer que Deus se apresente a você? Que Deus tenha uma comunhão maior com você? Comece a orar e diga, eu quero. E aí coloque na frente o que você quer. Eu quero ter comunhão contigo. Eu quero ouvir mais a tua voz. Eu quero ser instrumento nas tuas mãos. Eu quero ser líder de grupo, de IGV. Eu quero trabalhar no diaconato. Eu quero ser pastor. Eu quero ser líder. Eu quero ganhar almas. Eu quero ganhar 10 almas. Eu quero ganhar 100. Estão entendendo, amados? Eu quero. Deus quer disposição. O nosso querer. O restante é Ele quem faz. Amém? Então guarde essa palavra para a vida. Deus eu quero. Quando você abaixa a cabeça e não diz nada para Ele, já sabe que não quer. E se diz Deus eu não quero, ele já entendeu muito bem. Amém, amados? Então, não esqueça. Por que a minha vida não decola? Você já disse para Deus que você quer decolar naquela área específica? Já deseja isso do coração? Você diz que quer porque deseja. Aí você vai entregar, se aplicar, e Ele vai te dar. Amém? Então vamos aqui para os assuntos que nós vamos falar nessa segunda parte. Então já sabemos que a gente está falando sobre visão. Ter uma visão, só que vai mudar da visão para frente. Então nós vamos falar aí de Deus, a lei e o evangelho. 3 partes: Deus, a lei e o evangelho. Depois nós vamos... Isso está escrito na folha, né? Vocês têm. Depois nós vamos falar do reino, aliás, o reino... Aqui está trocado. É o reino, a igreja e o evangelho. Só que aqui está, eu coloquei na corrida hoje que eu terminei de montar. Mas tudo bem. O reino, a igreja e o evangelho. E depois, então, aliás, o reino, a igreja e o homem. O homem simbolizado, então, num ramo de videira, que é a vida do sal. Então, vamos lá. O reino, a igreja e o homem. E depois os últimos 4 aqui, que é a salvação, o crescimento espiritual ou edificação, a missão e a eternidade, o descanso. Depois daí vem as 4 mensagens da igreja, que eu não coloquei aqui, aliás, 4. As mensagens da igreja viva, as principais que vêm, as 8 grandes mensagens do Evangelho, os assuntos determinantes da Igreja Viva e as mensagens proféticas da Igreja Viva. Tá. Tudo bem para vocês entenderem, só uma explanação dos assuntos. Bota bem na cabeça. Deus, a lei, o Evangelho. O que isso significa? Essa visão. O reino, a igreja e o homem. Primeiro, a manifestação da presença de Deus. Deus se manifestou Ele mesmo, se manifestou através da lei e se manifestou através do evangelho. Ao mundo, às pessoas. Amém? Aí, o segundo, o plano de Deus para salvar o homem. No plano de Deus para salvar o homem, inclui o reino, a igreja e o próprio ser humano.
próprio homem, porque ele vai usar o homem. Está no plano. Não é o plano só de salvar, está o plano de usar o homem. Amém? Consegue entender? Aí vem, terceiro, os 4 pontos chaves da vida espiritual: salvação, edificação, missão e eternidade. Ou salvação, crescimento, edificação e crescimento, a mesma coisa. Missão e eternidade. Então aqui nós temos 4, 7 e 10. Esses são os pontos chaves do Evangelho, da Bíblia Sagrada, para nós viver. Estão entendendo? Que nos dá a visão da obra e do trabalho de Deus. Aí a gente começa a ver que é fácil, Deus não complicou, mas aí se prega e se fala de 1000 coisas, e aí já não se entende mais nem aonde está. E aqui você vê que em 10 pontos, nós trabalhando só esses 10 pontos, vai ficar super claro todo o plano de Deus. Consegue entender a visão ou não? Amém? Então, meus amados, agora, dentro desses temas, tem igreja ali, na segunda parte, não é mesmo? O plano de Deus para salvar o homem inclui igreja. E hoje nós vamos saltar lá de cima para a igreja. Você pode dizer, não, pastor, o senhor tem que começar no início, verdade. Mas é melhor obedecer do que outra coisa. E falamos de visão. Só que hoje nós vamos entrar em ação, determinação de Deus. E vamos falar agora, hoje, talvez semana que vem, ou até na outra. Agora vamos falar só de igreja, por quê? Porque Deus disse que tem pressa e essa é o mais urgente. Amém, meus amados? Que é a forma que nós vamos trabalhar como igreja. Determinação, a igreja. Motivo, urgência. Determinação divina para ser tratada com urgência. Amados, olhem bem para mim. Nós vamos passar aqui daqui a pouco, que eu vou falar agora, mas já para vocês entenderem. Ontem nós tivemos, especialmente no início do culto, depois que passamos para a Igreja Viva, a primeira batalha com Satanás, frente a frente, com os demônios. Não tinha acontecido ainda. Talvez vocês não sentiram, mas eu passei. Amém? E eu creio que muitos sentiram também. Estão me entendendo? Durante o louvor, desde que começou, quando a pastora Silvia, irmã Silvia, todos nós somos daqui, né? Enfim, ela pegou para o aniversário da pastora, começou dali em diante, parece que já melhorar um pouco. E depois que eu comecei a pregar no início, que eu peguei a palavra, ainda estava difícil. Depois eu vi que a presença de Deus chegou. E aí mudou. Até o fim a igreja terminou tudo tranquilo, em paz. Mas eu desci do altar, orei lá dentro, estava em guerra lá, desci do altar. Deus, socorro. Preciso de socorro. Amém? Envia socorro do céu. Porque até o som que nunca incomoda, esse som não funcionava. Tinha som lá que não tinha para cá. Ele parece que estava rouco, fazia junto. Funcionava. E isso atinge o louvor, mas sem dúvida se começa a se preocupar. Mas tudo foi uma estratégia maligna. A primeira guerra. Deus chegou e deu a vitória. Clamamos e Deus enviou socorro.
Então não se assuste, porque lutas vamos ter. A Bíblia, nós não somos melhor que Paulo. Eu vou falar muito de Paulo porque nós estamos nos identificando muito o que Deus está levando a igreja viva com o trabalho de Paulo, com a forma que Paulo agia. Estamos entendendo? A forma que ele estruturava a igreja. Então, só para vocês entenderem. Aí fomos para casa, amém, jantamos, mas até ali na hora do aniversário da pastora, a mulher do Arnaldo lá, a Lucimara, me deu paz, a minha mão estava gelada. Ela disse, a pastora que está de aniversário, e você que está nervoso? Não era nervoso. Já desde que eu comi em casa, eu estava sentindo, porque eu vim para a igreja sufocado, não conseguia respirar, parece. Estão me entendendo, amados? E, enfim, tudo bem, passou. Amém? Não é a primeira batalha que a gente passa, só que com a Igreja Viva foi a primeira que aconteceu na igreja. Então quero que vocês orem comigo, não aceitando. Não quero, fique lá fora. Estão me entendendo? Que dentro, não. Estão me entendendo, amados? Nós temos que nos posicionar como guerreiro do Senhor. Que dentro, não. E como eu tenho orado todo dia, Senhor, coloca anjo na entrada da igreja, para que se tiver batalha lá fora, aqui dentro, não. Na hora que a gente está adorando e louvando a Deus, exaltando ao Senhor, aqui dentro, não. Como dentro da minha casa, não. Dentro da minha vida, não. Como eu oro muitas vezes, se você estender o dedo contra a minha casa, vai cair o teu dedo, você que sabe. Se estender, vai queimar e cair. Se estender a tua mão, vai queimar a tua mão, demônio, e cair no chão. Você vai sair só cotoco. Então, pensa bem antes, porque é uma determinação. E com a igreja também. Foi dormir, tudo bem. Aí nessa madrugada, Deus começa a falar comigo. E Deus começa a dar ordem. E aí, já de manhã cedo, primeiro eu tive uma carrada de sonhos, aquele sonho quando Deus fala por sonho. E algumas coisas decorrência em sonhos. E depois, quando eu acordei, aí Deus começou a me falar o que era para fazer. E é o que nós vamos tratar agora. E ele deu urgência, começa com igreja. Amém? Urgência, ele disse, porque não tem mais tempo de você tratar os outros assuntos e depois o da igreja, que o da igreja onde vai trazer o crescimento da igreja. Amém, amados? E foi determinação agora, não é visão. Agora é ação, é determinação. E 3 coisas Deus falou. Aí isso depois da acordado, os sonhos eu lembro todos eles, todas as partes deles. Porque parece que aquilo se estendia. Estão me entendendo? Aí Deus falou 3 coisas, assim que eu acordei. Eu tenho que gerar uma igreja segundo o coração, para mim. Você tem que gerar uma igreja segundo o meu coração. Estão me entendendo? Mas, amados, você consegue pesar na balança isso? É uma coisa que daí eu levantei, saí tranquilo, opa, vamos lá. Não, o dia agora, mas agora com Deus, nada com o inferno. O dia, pensando nisso, difícil. Porque não sei se vocês conseguem sentir um pouquinho do peso dessa determinação divina na minha vida. Foi a mesma coisa que ele dizia assim, Francisco, você tem que gerar, não é você, é para gerar, você tem que gerar uma igreja segundo o meu coração. Amados, isso é uma coisa impossível para o ser humano. Estão me entendendo? Gerar uma igreja segundo o coração de Deus, quer dizer, na vontade do coração de Deus. Mas é o que nós temos que gerar, e vamos gerar. Porque eu disse, ok, Senhor. Estão me entendendo? Não aquele ok, conta comigo. Aí eu estou ralado. Estão me entendendo, amado? É aquele, Senhor,
Isso é uma tonelada nas costas de responsabilidade. Mas eu digo sim. Já vou falar com a liderança. Comece a orar e pensar o que Deus quer. Onde vamos parar? Amém? Como será? Gerar uma igreja segundo o coração de Deus. Ore, pense, me ajude, coloque diante de Deus. Estão entendendo? Mas eu sei que nós vamos trabalhar nessa determinação divina. Não é uma igreja segundo o coração da carne ou do homem, ou do pastor, ou da nossa vontade. É uma igreja que ela seja segundo, ela seja sob a direção de Deus, que seja segundo o coração dele. E aí você começa a pensar, mas como é que é o coração de Deus? Estão entendendo? Segunda coisa, que essa igreja gere filhos para Deus. Que essa seja uma igreja, essa igreja viva, que gere filhos para mim. Mas você vai dizer assim, que essa igreja gere filhos para Deus. Você pode dizer é ganhar alma, não é. Ganhar alma é só o início. Amados, você sabe que eu tenho que gerar, amados. Amados, eu tenho que gerar. Você já pesou o peso da palavra gerar? Não é ensinar, não é conduzir, é gerar. Estão entendendo, Vera? 9 meses na barriga espiritual da luz, segundo a tua cara, que a tua cara tem que ser segundo a de Deus. Gerem filho para mim, não gerem para o mundo, filho espiritual, amém? Não é que marido e mulher, não. Filhos espirituais, que a igreja gere filho para mim. Não é filho para viver segundo a carne, segundo o mundo, não é filho para ser da igreja, não é filho para ser do pastor, não é filho para ser de você, líder. Você é pastor auxiliar que me auxilia. Não é para você, pastor Francisco, gere filho para mim. Eles são meus. Bota isso na cabeça. Mas a palavra aparece de novo, amado. Gere. Gere é pesado, amado. Não é ensine, não é ajude. Gere em você. A tua vida seja um útero de Deus para você gerar filho segundo o coração dele. Filho para mim. Você sabe quanto peso desceu na minha vida? Essas palavras geram. Porque eu senti o que Deus estava falando no peso da palavra gerar. Não é ensinar, não é trazer para a igreja apenas, amados. Não é fazer um discipuladozinho para ajudar, é gerar, é tornar, é fazer. E a terceira, gerar e formar Cristo em cada salvo. Estão entendendo, amados? Foram coisas que era de você sair da cama, vestir a roupa, sair correndo lá para a Lagoa Vermelha, lá no barracão, 300 quilômetros, para o meio do mato, para correr de Deus. Estamos entendendo que nem fez o Jonas. O peso dessa palavra, dessas palavras, amado, dessas frases, era vontade de sair correndo que nem Jonas, e lá para um fundão, para Deus não ver, nem ver a cara da gente, né? Fica lá escondido, atrás de uma pedra, sei lá onde. Fazer uma casinha de capim lá entre uma pedra e outra, sabe? Lá, fica escondido lá no meio. Gerar e formar Cristo na vida das pessoas, dos salvos, de toda a igreja. Não é só de você, liderança, toda a igreja. Então esse é o trabalho que eu estou dividindo com vocês, porque ninguém faz isto sozinho. Amém? Então, nós temos que, agora, e vocês que estão aqui é o nós de agora, nós temos
temos que gerar uma igreja segundo o coração de Deus. Nós temos, aliás, que essa igreja gere filhos para Deus. Nós temos que gerar filhos para Deus. E nós temos que gerar e depois formar Cristo em cada vida, em cada salvo. Estão me entendendo, amado? Formar Cristo dentro. Daí essa pessoa vai ser uma imagem de Cristo interna. Ela vai ser uma carta de Cristo, como disse Paulo, lida por todos. A nossa vida é uma carta lida por todos. Estão me entendendo? Gerar Cristo. E aqui nós temos três textos aqui. O primeiro, gerar uma igreja segundo o coração de Deus, Jeremias 3,15. Em seguida vos darei pastores de acordo com o meu coração, que vos dirigirão com sabedoria e com entendimento, como bons pastores. Então, em Jeremias eu já falava isso, o plano dele. Eu vou gerar liderança segundo o meu coração, para que a liderança gere a igreja segundo o meu coração. Eu vou dar pastores, eu vou passar para você, Francisco, e você vai passar para a igreja. Por isso eu deixei tudo que estava pronto para hoje, isso aqui eu fiz hoje, mudei tudo, segundo a orientação de Deus. Estão me entendendo, amados? Agora eu quero fazer uma pergunta para você. Não sei se você tem o costume de ler o Novo Testamento, principalmente as cartas de Paulo, que chegou um momento, em alguma cidade, principalmente em Gálatas, aos Gálatas, que Paulo escreve a eles e depois vai visitar e fala com eles na igreja que ele formou, em que chegou um momento que teve gente na igreja que duvidou que Jesus falava com Paulo, com tudo aquilo que escrevia e operava e fazia. E ele teve que ali defender o seu ministério, dizendo: muitos não creem que Jesus fala comigo. Como então que tudo isso aconteceu? Como vocês se converteram? Porque foi através dele. Como vocês foram curados? Como que eu tenho ensinado e tenho transformado as vidas? Ele defende o ministério. Eu não sei se você acredita que Deus fala comigo. Estão me entendendo, amados? Mas eu sei quem ele é. Amém, amados? E ele vai falar com vocês também, de hoje em diante, na mesma visão que ele tem me dado, porque eu já estou passando para vocês. E você vai aprender. Ele vai materializar sinais. Ele vai falar e vai materializar o sinal que falou. Amém. Amém. Glória a Deus. Falar e comprovar, materializando. Amém. Então, amados, segundo agora, uma igreja que gere filhos para Deus. Gálatas capítulo 4, verso 15 e 16. Pois ainda que venha a ter 10.000 tutores em Cristo, não teríeis, entretanto, muitos pais, porquanto em Cristo Jesus eu mesmo os gerei, por intermédio do Evangelho. Sendo assim, suplico-vos que sejam meus imitadores. Então eu faço a mesma palavra de Paulo. Mesmo que tenha 1.000 tutores. Tutor é aquele que, se é uma criança, né, por exemplo, é uma criança que não tem pai nem mãe, é colocado um tutor para cuidar dela, crescer. Mesmo que você tenha 1.000 tutores, pessoas, pastores que te ajudem, lideranças, estão me entendendo? Paulo está dizendo, mesmo que tenha 1.000, não esqueça de uma coisa, eu gerei vocês para Deus. Fui eu quem gerei vocês. Eu que sou pai, eu que sou mãe. Estão me entendendo, amados? E essa visão vocês estão pegando para que seja gerado na igreja. Terceiro, aqui então, sobre formar, gerar e formar Cristo em cada salvo. Gálatas capítulo 4, verso 18 e 19. É muito bom que sejais sempre zelosos do bem, e não apenas quando eu estou presente,
Meus amados filhos, novamente estou sofrendo como que com dores de parto por vossa causa, e isso até Cristo seja formado em vós. Estamos entendendo que aquilo que Deus falou, determinou, é o que está na palavra? Porque Deus jamais fala contra a palavra. Estamos entendendo, amados? É o que ele já tinha falado a Jeremias e principalmente a Paulo. Por isso, leio muito Paulo. Pense como ele pensa. Ele foi o maior pregador daquele tempo. Foi o maior apóstolo, que mais ganhou alma, que mais gerou igreja, que mais gerou pastores. Não foi Pedro, não foi João, não foi outro. Foi Paulo. Estamos entendendo, meus amados? Então, aqui é para levar isso muito a sério. Eu não sei se vocês têm algumas... Alguém me dá algo para beber aí. Água, café, qualquer coisa. Garganta seca. Alguém quer comentar alguma coisa, amados? Como o Senhor estivesse nos convocando para nós fazer algo diferente, né, pastor? É uma responsabilidade que está sendo dada e vai ser cobrada, né? Exatamente. E essas três coisas, todas elas está falando que é para gerar no coração. Gerar na vida, para que a vida, a pessoa cresça com isso dentro, não por fora. Que ela seja formada, o interior dela, o espírito, a alma. Que daí é uma igreja segundo o coração de Deus. Porque é gerada em Deus e gerada para Deus. E gerado Cristo dentro dela. Quer dizer, você formar Cristo dentro dela seria a mesma coisa que você abrir ela e colocar Jesus dentro dela e costurar. Estão entendendo, amados? Porque é para gerar Jesus como ele é. Quer dizer, a vida dela vai ser nutrida, vai ser vivida, vai ser, no caso, vai andar, vai se relacionar, e ela vai agir e falar e ouvir como se fosse Jesus. Estão entendendo? Até Jesus ser formado inteiramente, não um pedaço de Jesus. Porque às vezes nós deixamos Jesus formar um pedaço dentro de nós. Não é mesmo, amados? É para formar Jesus completo. Então ele iria caminhar e falar, andar, realizar, mas na verdade ele seria só uma casca. Jesus é que estaria falando, determinando, operando. Mas Paulo no final não fala exatamente isso, quando ele diz, eu não vivo mais. Estão entendendo? Eu já morri. Estão entendendo? Espiritualmente, quer dizer, para a vida do mundo. Porque agora Cristo vive em mim. E o viver que eu vivo na carne, eu vivo nele, no Filho de Deus que me amou, se entregou por mim. Eu já morri, agora Cristo vive em mim. Tudo que eu faço é ele que faz. Eu sou só um instrumento. Cristo estava formado nele, e aí, claro que Deus determinou que ele formasse outros Paulos. Quer dizer, que ele formasse Cristo na vida de todos aqueles que ele ganhou. Estão me entendendo, amados? Então, a primeira coisa agora... é mais pesado do que 3 carretas cheias. Forme Cristo dentro da vida de vocês. E agora digo, todos vocês para mim, diga assim, diga, pastor, forme Cristo dentro da tua vida. Pode dizer, hein? Amém. Estão entendendo, amados? Todos nós. Não forme uma religião, um preceito, uma doutrina, forme ele. Amém, amados? Formar Cristo dentro da gente seria carregar as marcas de Cristo, assim, passar muitas coisas que Cristo passou. Mas o que ele mais fala, claro que todo aquele que vai ter, que Cristo é formado, também vai padecer algumas coisas. Mas o que ele fala mais não é a questão de padecer, é a questão de você ser para o mundo. No teu agir do dia a dia, no pensar, no orar, no viver, estão entendendo? Nas renúncias, na humildade, nas características de Cristo, entranhado em nosso ser, ele dissolvido em nossos seres. Estão entendendo? Levando as marcas, mas a vida dele também. Tapa, pastor, e na outra face,
é uma coisa que, né, é só Deus para trabalhar na vida da gente mesmo, né? Porque nós tem que morrer mesmo nesse mundo. Porque Não é coisa fácil, mas é muito mais pesado ainda a questão de você assimilar. Depois que Cristo é formado em vós, amados, aí é como você andar no mar da vida voando. Estão entendendo? Mas o trabalho é a morte do nosso eu para que Cristo viva. Estão entendendo, meus amados? A profundidade disso. Mas é isso que Paulo fez, é isso que Deus mandou, é isso que Jesus veio trazer. Isso é a igreja viva de Jesus. Estão entendendo? Estão entendendo lá, secretário? Tem que lembrar, né? Se não esqueço. Por isso que a pastora também é coajutora. Quando eu esqueço de tomar café, ela me dá. Então, vamos lá aqui, virando a folha. Essa palavra gerar, ela é muito profunda em si mesma e desafiante. Tudo que eu escrevi aqui, eu peguei e comecei a escrever, Deus ia falando, colocando tudo pelo Espírito Santo que era para escrever. E isso acontece seguidamente na minha vida. Como também difícil e cruciante. Mas encontramos nela a maior e mais definitiva verdade da ação do Evangelho na geração espiritual, na vida das pessoas ou dos salvos em Cristo. A palavra gerar ela é muito profunda, em si ela é desafiante. Não é mesmo? Mesma coisa que hoje, para muitas mulheres, é um desafio gerar filhos no mundo de hoje. Estão me entendendo, amado? Mas, enfim, é desafiante e as mulheres aceitam. Algumas não querem, amém, mas a maioria aceita. Então, é um desafio. Como também é difícil, mas é cruciante. Mas encontramos nela a maior e mais definitiva verdade, que é gerar. Verdade da ação do Evangelho na nossa vida para a geração espiritual. Na vida das pessoas ou dos salvos em Cristo. Gerar uma nova geração em Cristo na Igreja Viva. Gerar uma nova geração, primeiro em nós, depois em todos, depois nos que vierem para Jesus, gerar uma nova geração em Cristo, aonde? Na Igreja Viva. Todos nós. Gerar uma nova o quê? Agora a palavra geração, quando ela é seguida de gerar, ela não é a mesma coisa que gerar. Porque nós estamos falando agora em gerar, é o gerar um filho, depois mais um, depois mais um. Aqui é gerar uma nova geração. Quer dizer, o pai e a mãe casam, e aí tem 7 filhos, e aí tem 14, 15 netos, 50 bisnetos, né? 150 tataranetos, é uma geração nascida. Então aqui, gerar uma geração. Através da minha vida, uma geração de salvos. Mas através da tua vida. Que você olhe um dia e diga, eu tenho uma geração. Eu ganhei João, Maria, José. Esses ganharam também mais 5, 6. Agora estou olhando, já são 50 que eu tenho na minha geração. Amém, amados? Então, pôr na mente, vamos gerar uma geração, cada um de nós. Amém? Casamos com Cristo, espiritualmente, para gerar filhos espirituais. Amém, meus amados? E gerar uma geração. A igreja ser uma geração de Deus. Estão entendendo? Toda a igreja na mesma visão, no mesmo propósito do Evangelho. Cristo formado nela. Estão entendendo? E aí vamos gerando
pessoas, vamos gerando, até se tornar 10, 15, 20, 40, 50 de cada um de nós, mas gerando tudo para Deus. Grande é esse desafio de gerar uma geração, amados. Mas é o propósito e vontade de Deus desde o princípio de sua igreja na face da terra. O que nós estamos falando aqui, amados, não é exclusivo para nós. Opa, esse foi o propósito de Deus desde a geração da igreja. Só que pastores, né, igrejas, denominações, criaram um monte de coisa e deixaram o principal para trás. Estão me entendendo, amados? Saíram do caminho e do propósito de Deus. Então, o que Deus está nos chamando, nada mais, nada menos, que eu já falei, para voltar os princípios do Evangelho. Oi? A essência do Evangelho. O principal do Evangelho. Porque senão você vive tudo menos a essência, menos o principal. Convida, coloca a mesa ali, convida aniversariante, compra um bolo de aniversário, aí come de tudo, esquece do bolo. O principal não era o bolo no aniversário? Era ou não era? Mais ou menos isso. Deus precisa de coração disposto. É o que ele precisa. Coração que esteja disposto. Eu falo de novo. Ele não precisa que você tenha 1000 qualidades. Ele quer coração disposto, simplesmente. Eu preciso de coração disposto a aceitar tais desafios. Mas não temamos, porque Deus está no controle de todas essas, ou esses, de todas, aqui faltam esses propósitos. Então, Deus precisa de coração disposto, de pastores. Eu preciso de coração disposto, vocês. Amém, amados? Que o coração de vocês esteja disposto a aqueles 3 itens lá que nós iniciamos. Deus está gerando em meu coração, eu preciso gerar no coração da liderança, e a liderança gerar no coração de seus liderados. Eu gero no domingo, você gera na quarta noite, Nanciva na quarta tarde, o presidente de jovens está viajando, enfim, mas gera no sábado, nos jovens. Quem é líder de Grupo Vida, gera lá no Grupo Vida. Estão me entendendo? Quem no diaconato gera, quem mais? Nas mulheres gera. Quer dizer, em tudo que nós vamos falar, viver, atuar, estar, tudo na mesma visão. Vamos gerar no coração de cada um propósito de Deus. E aquele que é gerado, quando ele gerar outro, já está gerado dentro de si. Aí é mais fácil, estão entendendo? Gerar nos próximos. Como eu vou gerar essa igreja? Aqui vem a pergunta que fiz lá no início. Essa é uma questão de oração, de busca do propósito de Deus. Algumas coisas a gente já sabe, Deus já deu, a gente já está falando, mas é uma busca contínua, que nunca acaba. Amém, amados? Como eu vou gerar essa igreja, segundo o coração de Deus? Que esteja aqueles 3 itens lá no início que nós falamos. Agora, amados, o ponto número 2, vou falar parte do sonho dessa manhã, que é uma visão que Deus dá noturna. E
Deus tem falado comigo há muito tempo. Acho que já sonhei, no mínimo, umas 30 vezes sobre uma casa antiga e uma nova construção. E aí, de trabalhar nessa casa, de chegar até um ponto que uma casinha de madeira estava pronta, e eu fiquei feliz. Aí parou de sonhar, depois voltou de novo. Aí quando nós entramos com a Igreja Viva para todos esses sonhos, eu disse, ó glória, cumprimos o propósito de Deus, amém? Aí esse já é o terceiro sonho que acontece de novo, só que ela tem uma sequência. Qual foi o sonho que eu tive agora? Ouçam bem, essa manhã. Aí eu estava então até dentro de uma casa antiga, desmanchada já a parte de baixo, só tinha umas tábuas assim ainda que tinha ficado, umas coisas meio agarradas ainda, meio balançando com o vento, mas eu peguei umas 3 tábuas que estavam muito boas, estão me entendendo? Tábuas antigas, mas estavam boas. Eu disse, eu não vou botar fora essas tábuas aqui. Bati nela bem sozinho, eu juntei as 3 assim, né? Aquelas 3 tábuas assim, bem bonitinhas, eu vou ficar com essas aqui também, são boas. E aí a voz falou, joga fora tudo que é da antiga. Eu não quero que você leve nada. E aí eu olhei para frente, estava mais da metade da igreja nova, da casa nova construída. Que eu sei que isso é a relação da igreja, amém? Desde o princípio. Não é outro tipo de casa. É a casa-igreja. Estão me entendendo? E aí, pelo meio daquelas, né? Do lado de cima, no mesmo terreno, estava lá uma casa sendo construída, tinha sido a metade construída, que era nova casa, com madeira nova. Quer dizer, eu não quero que vocês aproveitem nada do que é aquelas coisas religiosas antigas, estão entendendo, que vocês viveram. Só aquelas práticas religiosas que não levam a coisa nenhuma. Estão me entendendo? Essas coisas, essas coisas que é só de religiosidade, essas coisas da lei, eu não quero que vocês levem nada. Tire tudo da tua vida, tire tudo da igreja, amém? Forme a que eu quero, do jeito que eu quero, não quero tábua velha, não quero. Mas a voz foi bem clara, mano, não tinha ninguém lá falando, estava só eu lá. Voz bem clara, joga fora, eu não quero, não pegue nada do que é velho. Então o que Deus está nos falando? Que é para a gente voltar à vontade, ao propósito de Deus, o evangelho vivo, a igreja viva do Senhor. Não leve pecado, não leve questões, não leve, porque sabe que vem muitas pessoas, não, eu acostumei assim, eu quero que seja assim, eu não gosto dessa mudança, eu não gosto daquela. Não leve nada do que é velho. E aí, outras coisas, amados. Eu estava numa empresa e aí eu separei para trazer, parece que umas 4 coisas. Não lembro como, se aquilo era comprado, se aquilo era para... Foi a empresa, ou eu trabalhava lá e tinha que levar aquelas coisas. Só que uma voz disse, larga isso aí. Eu não quero que você leve nada daqui. Aí, já eu estava num outro lugar que tinha um terreninho do outro lado, assim, depois da empresa, tinha umas casas, aí tinha um terreno, sabe aquele terreno que depois que termina o último bairro? Mas já tinha sido plenado, só que ele era assim, estava limpinho. E daí tinha um cara comigo. Ele disse, nós vamos construir aqui algo. E ele começou a cavar e trouxe tipo dos palanquezinhos assim, para botar aqueles 4 palanques para começar a construir. Eu disse, você comprou isso aqui? Não, isso aí não é de ninguém, ninguém quer. Qualquer um pode cruzir. Eu disse, não conte comigo. Se você quer construir nesse terreno, que não é teu, não conta comigo, não. Eu vou embora agora. E eu saí para ir embora, ele largou tudo, não quis também. Mas ele queria me convencer a construir naquele terreno que não era meu. E são tudo coisas assim que... para você ficar pensando. Então, sempre na área de questão
E aquelas coisas que eu ia levar da empresa eram umas madeiras que tinham sido trabalhadas, parece que, sei lá, mas tudo era madeira, era construção, era coisa. Só que teve outras coisas ainda, esse sonho, essa visão, ela se estendeu. Entrou até meu falecido pai, que estava no meio também. E, enfim, algumas coisas mais, enfim. Mas esse é o principal. Destrua toda a casa antiga, velha, não usar nada dela e construir uma nova. Isso falando da igreja. Não é para usar nada da fórmula antiga. Pastor, eu preciso falar algo que eu desde que eu cheguei aqui, a mesma minuto que eu disse que eu ia falar. Mas a mensagem é essa. Troque os armários, limpe bem, porque é época de louça nova para alimentar muros. Mãe, Ela falou lá no início. Lá no início. E aí descia a fase, não, deixa quieto. não deixa nenhum armário lá dentro, velho. Troque todos os armários que vai mandar limpar o armário. Troque e limpe bem os armários, que é época de entrar a louça nova, porque é época de alimentar muros. Até os pratos, então, Deus quer que troque até onde guarda. Isso quer dizer aquilo que Paulo sempre falava, agora Cristo vive em mim. Eu já morri, já joguei fora tudo que tinha dentro de mim, que era meu, que era carnal, que era as minhas vontades. Estamos entendendo? E eu vivo a vontade de Deus. Então a visão, amados, é que nós estamos no caminho certo, amém? Estamos começando a caminhar, vocês precisam caminhar comigo. Estamos entendendo? Procurar ter a mesma visão que eu estou passando, que é a visão de Deus. E o restante, amados, é Deus quem vai fazer. Amém? Até onde Ele quer. Estão me entendendo, amados? Quando nós fazemos o propósito dEle, Ele que faz a igreja crescer, Ele que faz multiplicar. Porque no meu coração, Deus sabe, eu disse, eu quero. Estão me entendendo? Formar líderes, abrir núcleos, formar igreja. Um dia sair de Caxias, não dizer sair as igrejas de Caxias. Expandir com a mesma visão, mas temos que cuidar para não trocar no caminho. Amém, amados? E não se preocupe, como ele sempre fala, não se preocupe, eu vou prover. Estão me entendendo? Está nas mãos dele o restante. Aí você descansa naquela parte. O peso é você gerar, trabalhar. 3. Vamos ter opositores de Satanás e de líderes, como aconteceu com Paulo. Não podemos permitir isso no nosso meio. A nossa oração, vigilância e união são determinantes para a vitória da igreja. Satanás se opõe a tudo que é de Deus. Temos lutas contra demônios que se levantaram e se levantam contra a igreja. Me ajude em oração. Aqui a questão, ontem nós tivemos o primeiro combate dentro da igreja viva. Então, o que aconteceu com Paulo, amados, que nós temos os textos, não é diferente à igreja de hoje. Paulo teve as oposições de Satanás na vida dele. Paulo teve oposição de liderança em algumas das igrejas, não em todas, que se levantaram depois que ele saiu de lá e pregavam outras coisas, estão me entendendo? E gerou desunião entre eles. Várias igrejas. Então, o que nós precisamos? É combater contra o Satanás e que não seja eu nem você que venha, estão me entendendo? Pegar outro caminho para trazer luta para mim ou para quem quer que me substitui depois de mim. Estão me entendendo, amados? A união, isso é determinante para tudo. Também, 4, também em nossas vidas não usar nada da velha vida carnal, somente da nova espiritual. Textos. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17.
Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação ou criatura. As coisas antigas já passaram e eis que tudo se fez novo. Então, amados, jogar fora a casa velha, fazer a nova. Você não usa nada. Se alguém está em Cristo, amado, é nova vida. Tudo se fez novo, tudo novo. Não use nada do que é velho. Da velha vida, da velha lei, estamos entendendo? Da velha religião, dos velhos costumes, das velhas tradições. Fala, Vera. Muito legal. Você vai chegar na igreja e vai ficar bem quietinho, mas Deus está me comendo. Ai, Semana passada eu disse, pai, eu preciso saber da tua presença, ela manifesta em mim. E se o senhor não entrar e não ficar 100% dentro de mim, eu não tenho como fazer a tua obra 100%. Isso, mas eu queria que o senhor me mostrasse a manifestação que o senhor entra e fica dentro da gente. Ele me disse assim, quando a minha presença entra, ela transforma tanto que até a vitamina D que tu não tem no teu corpo vou acrescentar. Meu Deus! E como eu tinha aquela enfermidade, eu não gerava vitamina, eu fiquei com essa deficiência muito grande de vitamina D. Não, o meu organismo ele ficou tão fraco Ele não... que não adianta. Eu não forma mais. As minhas unhas estavam virando uma pele. Eu ia costurar, abria os dedos e rachava porque eu não tinha unha. Dentro de 15 dias eu cortei as unhas, começou a crescer minhas unhas firmes. Eu disse, meu Deus, que isso é engraçado. Um dia ele me disse, tu não pediu para mim aumentar a tua vitamina D? Olha nas tuas unhas para ver se eu não me manifestei. Nossa, pastora, aqui para mim. As minhas unhas cresceram, elas são firmes. E as minhas unhas eram uma pele, que se eu pegasse uma agulha, eu furava tudinho, que nem pele, assim. Ninguém fazia minha unha, porque quando apertava, entrava e se assim, tá sangrado, ficava roxo. As minhas, eu criei unha. Virou normal. Firme. Pega aí, Thalia, que tivesse na firme minhas unhas. Isso em poucos dias. Pastora, pode ser uma coisa pequenininha. Não, mas eu tinha essa deficiência. Não, Vera, é a comprovação de Deus. Não é a questão de ser uma unha que talvez não vá, se diga, a minha unha não vale R$15 uma unha. Você está me entendendo? Não é isso? É a confirmação do que Deus está dentro e o que Ele diz e o que Ele faz. Se Ele é capaz de formar unha, será que Ele não é capaz de ressuscitar um morto? Mas isso que eu precisava falar, porque o Alisson sempre disse, mãe, eu nunca na minha vida vi a senhora cortar unha. Eu disse, claro, mas tem que ter unha para cortar. E essa semana passada eu cortei minhas unhas. Eu tenho essa maravilha. A primeira vez que eu me lembro que eu cortei a unha. Então, amado, para a gente também entender Deus em nós. O restante, deixa para Ele. Porque que qualquer coisa que nós começamos, vocês não notaram aqui, que o primeiro item sempre é Deus? Nada pode estar na frente de Deus. E numa igreja, então, nem precisa dizer. Vamos lá, então, agora, Atos 20, 25 a 31. Ouçam bem, amados. Estou consciente de que, desde agora, nenhum de vós, entre os quais passei ensinando sobre o reino. Estão entendendo? Nenhum de vós, por toda a cidade que eu passei, ensinando o quê? O reino, não uma religião, não os rituais. Estão entendendo? Ensinando o reino. Vereis outra vez o meu rosto, porque ele sabia que agora ele ia morrer. Não é o meu caso. Vocês vão me ver muito ainda, vão se enjoar. Portanto, hoje vos proclamo que estou inocente do sangue de todos, porque jamais deixei de vos ensinar toda a vontade de Deus. Estão entendendo esse texto? Por isso que eu digo para você ler mais as cartas do apóstolo Paulo e tentar entender. Gerar o reino. Estou livre do sangue porque jamais deixei de vos ensinar toda a vontade de Deus. Estão entendendo? Não a minha. É o que está acontecendo agora, né, pastor?
esse texto aqui se encaixa no que está acontecendo agora, né? O Senhor levantou para nos instruir, nos ensinar o que Ele quer. Que Ele quer. E cabe a nós. Quanto mais é dado, mais é cobrado. Agora, Eu sei. Mas mais vem a capacitação divina para fazer, né? E o amparo em tudo para que nada falte. Vamos lá. Concluindo, tende cuidado de vós mesmos e de todo o rebanho entre o qual o Espírito Santo vos estabeleceu como episcopos, ou bispos, ou cuidadores do rebanho, para pastoreardes a igreja de Deus. Olhem esse texto. Concluindo, tende cuidado de vocês mesmos. E de todo o rebanho, de toda a igreja. Nós temos que ter cuidado de nós e cuidar de toda a igreja. Estamos entendendo? Sob o qual Deus estabeleceu vocês como líderes, pastores, auxiliares, eu, a pastora, como titular. Estamos entendendo, amados? Para que cuidar de toda a igreja, passar toda a igreja. Para pastorear, diz o que? A igreja de Deus. Gerem filho para mim. Estão me entendendo? Não para vocês. Se não são donos das ovelhas. A igreja de quem? Do Francisco? Não. A igreja de Deus. É dele. Que ele comprou com o sangue do seu filho unigênito. Essa igreja que ele comprou pelo sangue, o preço da vida do seu filho unigênito. É dele, ele comprou, pagou. Eu sei agora, escute, que logo após minha partida, lobos ferozes se infiltrarão por entre a vossa comunidade e não terão piedade do rebanho. Isso aqui é falando de pessoas dentro da própria igreja, que aqui e ali o inimigo levanta para ela não mais aceitar o propósito de Deus através do pastor, voltar contra, ensinar diferente. Exato, lobo dentro da igreja são pessoas, pastores, lideranças, membros, se levantarão e começarão a devorar as pessoas, quer dizer, ensinar coisa errada. Estão me entendendo, amado? Outro caminho, outra verdade. A Vera está chacoalhando a cabeça, porque eu sei que a gente está com um pequenino problema lá com a irmã. Mas Deus já deu a vitória, em nome de Jesus. Amém. Tá, lobos. E ainda mais, dentre vós mesmos surgirão homens que torcerão a verdade, com o propósito de conquistar os discípulos para si. Cuide, porque dentro de vós surgirão pessoas que vão tentar pegar os discípulos para si, tirando do rebanho. Isso aconteceu com Paulo, isso aconteceu na minha vida, quantos já aconteceu também? Isso acontece em toda a igreja. Por quê? Por isso leia isso aqui, amado, leia Paulo. Acontece em todo lugar. Por quê? Porque Satanás se infiltra dentro. Gera lobo dentro da igreja. Estão entendendo? E nós temos que gerar pessoas segundo o coração de Deus, não do lobo. Deus. Por isso, vigiai, lembrai-vos de que durante 3 anos, noite e dia, não parei de prevenir a cada um de vós com lágrimas quanto a isso. Quer dizer, ele passou 3 anos na igreja, ensinando que poderia acontecer para que tivesse cuidado. Pois ele saiu e aconteceu. 2000 anos aconteceu. Se não acontecesse isso, amados, a igreja era unida, já tinha ganhado o mundo para Jesus. Estão me entendendo, amados? Mas que não aconteça na minha vida e na sua. Essa é a questão. Amém, amados? Que não aconteça.
Eu vou deixar essa parte aqui para outra semana, por favor. Alguém tem uma caneta aí? Esqueci da minha. Só para mim não esquecer aqui. Eu só quero falar uma outra coisa agora. E vamos encerrar até mais cedo um pouquinho. Porque eu vejo uma igreja ali, uma mesa. Já estou sonhando com igreja só. Amado, essa questão de fazer divisão e gerar líder para si ou pessoas. Eu sei que os mais velhos aqui já sabem do que eu já falei disso. Amados, eu fiquei 7 anos como pastor auxiliar de tempo integral ali na primeira igreja. 7 anos, 6 como pastor Rui Barbosa, que era o bispo, depois com o pastor Antônio de Jesus. E aí eu desejava, ele me perguntou, pastor, você não gostaria de ser titular? Digo, o dia que eu saí da empresa, eu saí para ser titular. Mas faz 7 anos que eu estou aqui, e eu sei que estou aqui segundo o propósito de Deus, quero sair no tempo certo. E aí vinha outros pastores, porque eu ia na reunião de pastores, eu trabalhava com o bispo, resolvendo o problema da igreja, da região, de tudo quanto é lugar, saía junto, tudo. Aí vinha muitos pastores, aqueles mais velhos, diziam, ô Girardi, quando é que você vai sair da casca? Quer dizer, quando é que você vai ter uma igreja para você? Quando é que você vai sair da casca? Eu nunca respondia nada, só lá dava um sorriso, dizia tchau, tchau. Porque quando começava o ano, como eu era o diretor do ITQ, naquele tempo o ITQ de Caxias era o maior do Rio Grande, um monte de alunos. Eram 2 anos, então, para formar. Eu sempre orava, Senhor, e agora? Ele fica mais 2 anos. Amém? Acabou? Acabou. Terminava os 2 anos, e agora, Senhor, fica mais 2 anos, mais uma turma. Amém? Trabalhando de pastor auxiliar, com o ITQ, tranquilo. Aí, quando chegou o pastor Antônio, aí terminou os 2 anos, eu orei, e Deus não respondeu nada. E digo, agora então, bye, estou indo. Porque se ele respondeu todos os anos, agora ele não responde, era a resposta. Por isso que às vezes nós queremos que Deus responda em tudo. O silêncio de Deus às vezes é a resposta. Não respondeu nada, já comecei a me preparar. Aí passou 1 ano, quando chegou no início do 2º ano, passou 1 ano, já era lá, em maio, já foi isso. Ou não deu nenhum ano, foi naquele ano mesmo. Dentro do próprio ano, então. Então não deu nenhum ano. Foi dentro do ano mesmo. Porque foi em junho, parece que nós viemos para cá, né? Coisa assim. Aí ele disse, chegou e convidou, mas você gostaria de ir para onde? Claro, vamos orar a Deus. Eu gostaria de sair de Caxias, de pegar uma outra cidade, enfim. E eu gostaria de ter uma igreja no centro da cidade. Que seja uma cidade menor, enfim. Tudo bem, vamos orar. Nada deu certo. Ele me dava uma igreja, o presidente ia lá e dizia, não, eu já arrumei outro para essa cidade. Até um dia nós fomos ali em Bento, ficamos o dia inteiro orando, que era para ir para Bento. Né? O dia inteiro orando, olhando onde é que estava a igreja, onde é que podia arrumar a igreja. Aí voltamos, o pastor Antônio gostou, disse, sim, vamos. Aí ele liga para o pastor Reinaldo, eu já coloquei outro lá, ele era o presidente do estado. Né? Nada deu certo. Chegou uma hora que ele disse, Girardi, só sobrou o bairro Serrano, tem uma congregação lá no fundo. Você quer? Quero. E aí veio outros pastores daí, quando souberam. Quer dizer que te jogaram lá para o Serrano, né? Eu disse, se Deus está me mandando para lá, ninguém me jogou. Pode ter certeza que não. Se Deus me mandou para lá, porque Ele quer que eu vá para lá. E vim para o Serrano, dentro de 5 anos se tornou 7. Não que eu pedisse, nunca pedi para ser superintendente, ser bispo, mas foi o presidente que veio aqui, olhou o trabalho e passou. E aí tudo que a maioria, vocês já sabem, quantos pastores foram formados, quantas igrejas tem que saíram daqui. Mais de 1.200 almas batizadas nesses anos.
E aí, mas de repente diminuiu a igreja, ficamos com 70, 80 membros, agora tem 120, essas questões. Deixa nas mãos de Deus. Se erramos em alguma coisa e não atender todo o propósito, amém. Mas quando o problema onde eu quero chegar é esse. Quando foi para se despedir lá da primeira igreja, as pessoas, elas tinham mais confiança em mim do que no pastor Antônio, porque ele fazia 6 meses. Estava lá 7 anos, o pastor Rui tinha ido embora. E eu fazia os cultos da igreja da segunda, era o culto maior da igreja, era culto de prosperidade. E arrecadava metade de toda a igreja só na segunda. Estão entendendo? Onde mais arrecadava. Era fila de gente para atender, de dar testemunho, que se batizavam na segunda-feira. Quando eu entrei, peguei o culto na segunda-feira, tinha 30 e poucas pessoas. No final, era cheio de gente em pé, nos corredores, porque não tinham onde sentar. Estão me entendendo, amados? Quando eu entreguei, daí para a pastora Maria, esposa do pastor Antônio, e aí ele disse, Francisco, você vai pregar nos 3 cultos de ceia, que era o primeiro domingo, para se despedir. Eu preguei manhã, tarde e à noite, nos 3 cultos de ceia, a igreja sempre lotada. No final eu falei, eu fui bênção para vocês? Foi, pois eu sei que fui. Então me ouçam bem, ninguém me acompanha. Ninguém. Porque Deus chamou vocês para aqui, para essa igreja. Eu sei que eu fui bênção todos esses anos, mas aqui o lugar de você não quero ninguém. Somente os do Serrano, se quiserem ficar. E do Serrano que tinha entre o Serrano e aqui, a metade foi vindo, ficou. Os primeiros 2 estão ali. São os primeiros 2, não é mesmo? Paulo e a Denise. Amém? E outros estão lá na primeira igreja até agora. E que moram aqui. Estão entendendo, amados? Outros casaram, saíram daí, os filhos casaram, tudo. Nem esse eu não exigi. Digo, ninguém veio. E não veio ninguém. Depois veio a Sinara, que era daquele lugar para lá, para nos ajudar como secretária um tempo que precisava. Depois ela voltou de volta. Mas aquilo foi Deus que enviou. E não veio ninguém. Se eu quisesse, dissesse pastor Antônio, eu disse que eu queria o centro, eu não vou lá para o Serrano. Eu vou abrir outra igreja aqui no centro, podia ser longe. E eu só desse, eu levava 60% da igreja. Não precisava me incomodar, estão me entendendo? Já ia arrecadar para dar para tudo quanto é coisa e sobrar dinheiro, pagar aluguel, porque eu sabia quanto a igreja arrecadava, né? A igreja era grande. Estão me entendendo, amados? Nós tivemos tempo lá que a igreja tinha, o pastor Rui tinha 1.100 membros. Passava 1.200, 1.300 na semana e rodava. 10, 12, 14 congregação muitas vezes nós tínhamos. Uma vez tinha 14 congregação. Então eu sei tudo o que foi. Eu fazia uma igreja cheia. Mas eu disse, não, fiquem aí. Porque não adianta eu sair do propósito de Deus, atrapalhar a obra de Deus. Estão me entendendo? Eu vim para cá no primeiro mês, até a Vera me ajudou. Você mandou shampoo, sabonete, eu lembro até agora. Porque a igreja não arrecadava. Eu entrei no mercado e disse assim, alimento ele vai ganhar. Dá o que ele não vai ganhar. Eu comecei, aí Deus me tinha mostrado as coisas para mim. É engraçado. Porque outras coisas, eu entrava, ganhava, né? Eu já tinha uma filha, Thalia, pequena. Faltou alguma coisa? Nunca faltou nada. Estão me entendendo, amados? Claro que a gente passou apertado os primeiros meses, mas isso é normal, amados. Para quem começa uma obra. Estão me entendendo? Deus não deu vitória? Deu. Então, amados, se eu quisesse fazer errado, ficaria numa boa, mas e adianta? Estão me entendendo, amados? Adianta. Que nem agora, quando fomos sair da quadrangular. Não briguei com ninguém, fomos lá, conversamos, nos abraçamos, nos abençoamos. Estão me entendendo? Pedi perdão se acaso fiz coisa que desagradou eles. Estão me entendendo? Aí o bispo, o presidente, saiu até lá da sala, foi lá dar um abraço na Neuza, que estava, a pastora Neuza estava fora. Foi lá dar um abraço nela. Um dia eu vou almoçar com vocês, lá em Caxias, que maravilha. Me dou bem com os pastores todos. Ali embaixo estão abrindo, ali da congregação, já abriram uma igreja. Acho que a pastora foi embora, estão colocando outro, vão colocar outro. Ali não tem água.
Porque Fica que ali na... aquele terreno lá, amados, eu coloquei, tinha o pastor Rui que comprou ainda aquele terreno antigo. E aí tinha um contrato que era feito na maquininha e ele perdeu o contrato. Não conseguimos mais documento e não colocam água a não ser no nome de quem está o documento. E esse homem ainda está vivo, mas ele não passa mais nada. Estamos dizendo para ninguém, é um senhor muito... Já vendi, se perderam o que perderam. Entrei com um advogado 6 anos, que tem os recibos que a gente pagou. No uso capião era só fazer e entrar. A juíza negou. Estamos entendendo, amados? Se a gente comprou e pagou, com todo 1 milhão de testemunha, 25 anos que faz aquele terreno está lá, pois a juíza negou. Aí, quando eu entreguei assim, digo, olha, tentei o que fiz, não tem água. E aí ele foi agora trocar o superintendente, já veio outro, que é o pastor Bronze, e chegou ali agora e água. Como é que faz? Foi para a prefeitura? Não ligam água. Aí a pastora Helenita, que está na quadrangular, ainda é minha irmã, ela é a secretária da região, pediu socorro para ela. Ela falou comigo, eu disse, coloca os canos lá, porque daí aquela casinha de cima ali é minha, depois tem a casa da irmã e já a igreja. E ela deixa passar o cano por ali. A gente usava, eu digo, liga a água lá da minha água, só diz para o Bronze pagar, porque ali é alugado, pague toda a água, né? Pague a dele e a da inquilina, né? Para não dar problema. Pode ligar para a quadrangular, mas tu vai ligar para a Bíblia da igreja ali, para disputar contigo? Você vai ajudar? Você está me entendendo? O que é reino de Deus? Sem dúvida nenhuma. E já é o Bronze, diz, eu quero conhecer esse pastor, quero conversar com ele. Estão me entendendo, amados? Quando nós entramos para a igreja viva, todas as divisas na minha vida, no meu coração, divisa de igreja, de denominação, caíram, quebrou, acabou. Só aparece reino dos céus. Jesus, glória a Deus. Estão me entendendo, amados? E para mim, todos que são de Deus são irmãos. Se eu puder ajudar qualquer pastor, eu vou ajudar. Se alguém quiser me ajudar, amém. Estão me entendendo, amado? Mas é reino dos céus. Acabou a divisão. Sabe quando você olha, eu olho para a América do Sul, que tem as divisões lá no mapa dos países da América, e depois você olha assim, acabou aquelas linhas divisórias, virou tudo no só. É isso o reino dos céus, amados. Então tem um caminho que Deus nos abençoa e nos dá vitória. Vamos andar por esse? Amém. Vamos lá? Amém. Mais humildade, oração, jejum, amados, joelho no chão, e Deus nos dá vitória.